1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, pelo qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém? Pode tomar um assento, igreja, bate palma, exalta e glorifica o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E Deus, Ele se faz presente. Amados irmãos, igreja do Senhor, presta atenção na palavra a qual nós ouvimos nessa hora, nesse momento. A palavra vindo da parte de Deus, de um homem que teve uma experiência profunda com Deus. E esse homem foi Paulo, um dos homens que conheceu, aleluia, a profundeza do Espírito Santo de Deus, a qual Deus, através da vida de Paulo, o Senhor começou a fazer coisa grande diante de Paulo. Porque Paulo, quando ele realmente encontrou-se com o Espírito Santo, o Espírito de Deus marcou na vida de Paulo, aleluia, um compromisso. E Paulo passou a ter uma experiência com Deus. E através dessa palavra, irmãos, e nós acabamos de ler, eu quero falar sobre o mundo espiritual, que muitas das vezes nós não conhecemos, ou nós não sabemos, ou nós não vimos. O mundo espiritual nós não enxerguemos ele, nós não vimos. O mundo físico, aonde nós habitamos, aonde nós vimos, aqui nós enxerguemos, aqui nós vimos, aqui nós contemplamos, aqui nós vimos de tudo acontecer em nossa volta. No mundo físico, a qual o homem vive, o homem enxerga muitas coisas, o homem enxerga muito terror, o homem enxerga tantas coisas diferentes. A gente começa a ver coisas estranhas, a gente começa a ver, a presenciar coisa sobrenatural, a qual muitas das vezes o homem, ele imaginava nunca ver, aleluia, em seus olhos, mas eles começam a passar a ver, porque está no mundo físico. E o mundo espiritual, aonde o homem não enxerga, aonde o homem não vê, aonde o homem não pode entrar, no mundo físico, no mundo do espírito, irmãos, o homem não consegue penetrar, porque o homem, ele não tem essa capacidade de entrar no mundo espiritual. O homem que não conhece as coisas de Deus, ele não entende as coisas de Deus. O homem que é carnal, ele não entende as coisas do Espírito, mas ele entende as coisas carnal. Mas o homem que está no Espírito, que vive no Espírito, que penetra as profundezas de Deus, ele conhece as coisas do Espírito, ele já tem experiência. No mundo espiritual, irmãos, acontecem tantas coisas,
Nós temos aqui nessa noite adorando, cultuando, mas nós nem se imaginamos o que acontece no mundo espiritual. Irmãos, o fato de nós conhecer o mundo espiritual é nós estar aqui. Só no fato de nós estar aqui, nós ouvindo a palavra, nós ligar o nosso pensamento ao trono de Deus, aleluia, nós já estamos entrando no mundo espiritual, numa dimensão espiritual, uma dimensão em que é onde nós nem imaginamos, nós nem contemplamos, nós não vimos a guerra espiritual. No mundo espiritual, demônios tentam, irmãos, abrir brecha. No mundo espiritual, demônios tentam passarmos a camada espiritual para tentar nos atingir no mundo físico, para tentar entrar no psicológico, para tentar entrar em nossa mente. Sabe o que é isso, irmão? Quando a pessoa, ela já perde o sentido de tudo, quando ela começa a entrar num processo de depressão, isso são demônios que já têm conseguido passar, irmãos, a dimensão espiritual e vindo para uma dimensão física, que onde o diabo ele consegue penetrar na mente do homem, ele consegue entrar na mente do homem, ele consegue fazer uma limpeza na mente do homem, ele consegue trabalhar na mente do homem, ele consegue fazer o homem fazer coisa a qual muitas das vezes o homem é capaz de fazer. O próprio diabo, no mundo espiritual, o diabo consegue fazer uma pessoa tirar a própria vida, porque é o que o diabo quer. No mundo espiritual, o diabo consegue lançar uma pessoa na depressão. É por isso que muitas pessoas, irmãos amados, conseguem entrar nesse processo da depressão e conseguem tirar a sua vida, porque no mundo espiritual o diabo está falando com ele: tira a tua vida que não tem mais jeito, tira a tua vida que não tem mais volta. Mas no mundo espiritual do Espírito de Deus é diferente. Quando nós temos na presença de Deus, o Espírito Santo de Deus nos defende, o Espírito Santo de Deus nos dá o livramento, o Espírito Santo de Deus ele toca na gente dizendo: não dá ouvido para a palavra do diabo, não dá ouvido para a seta maligna de Satanás. E eu quero te dizer nessa noite, no mundo espiritual que está acontecendo em nossa volta, aqui hoje há demônios em guerra, há demônios em peleja, a igreja entra numa guerra espiritual, a igreja entra numa peleja espiritual e não é uma peleja física. Irmão, entenda algo muito importante, a qual nós vamos mencionar aqui nessa noite. Os cientistas tentam descobrir algo sobrenatural, mas é além da sabedoria da ciência, é muito mais além do mundo espiritual, ao alcance do homem. Aleluia. Irmão, Paulo falou na sua palavra no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, para nós se revestir de todas as armaduras, porque nós temos em guerra, e essa guerra não é física. Nós não temos começando a entender ou compreender qual é a guerra, a armadura do Espírito, porque o homem está lutando no sentido físico, mas a nossa luta, a luta do crente, a luta daquele que está na presença de Deus, não é na luta física, mas é na luta espiritual. Porque, aleluia, Paulo falou que é para nós não lutar contra o sangue, não é para nós lutar contra a carne, mas contra a potestade cilada diabólica do diabo em lugares celestial. Mas o homem nessa parte, o homem não está entendendo o lado espiritual. O homem não está compreendendo o lado espiritual. O homem está lutando no lado físico para poder vencer o diabo. De qual forma? O homem, para vencer o diabo, para ele dizer que
está vencendo o diabo, que está conseguindo resistir o diabo, ele está tentando derrubar o outro, ele está tentando prejudicar o outro, ele está tentando derrubar o outro, e fazendo isso, acha que está vencendo o diabo, mas ele não está enxergando além da visão física dele. O homem que está na presença de Deus, uma pessoa que vive no Espírito, a visão dele está bem além do que a visão física. E Paulo, ele teve um conhecimento espiritual, de conhecer o reino espiritual. Aleluia, irmãos. Paulo, ele teve uma visão no capítulo de 2 Coríntios, no capítulo 12. Paulo, ele falou que foi ao terceiro céu, o primeiro reino espiritual que Paulo colocou, enxergou e viu na sua visão algo além. O terceiro céu, aonde Paulo contemplou o mundo espiritual do Espírito Santo de Deus. Olha só, Paulo enxergou o mundo espiritual do Espírito de Deus. Aonde foi que Paulo viu? Paulo entrou no terceiro céu. Paulo entrou no terceiro céu, no céu do céu, aonde somente Deus tem esse poder para colocar o homem, aonde Deus tem esse poder para levar o homem. Aleluia. O homem aqui na terra, ele tem poder físico. O homem aqui na terra pode levar o homem a subir aos céus, aleluia, andar pelo céu, a qual nós enxerguemos hoje. O homem tem o poder, aleluia, de colocar a pessoa dentro de umas empresas aéreas e fazer a pessoa andar por cima do céu. Aleluia. Ali o homem tem esse poder, o homem tem esse acesso. Aleluia. O homem também tem o poder para passar do limite do planeta Terra e chegar a um planeta, aleluia, cósmico, aonde conhece, aonde sabe, aonde a tecnologia, a ciência se avança e eles conseguem levar o ser humano até outros planetas. E não é qualquer homem, não é qualquer pessoa que pode levar a outro planeta. Nesse céu que a gente enxerga, as empresas aéreas podem botar qualquer pessoa. O segundo céu, que é os planetas, aonde eles contemplam e vejam, irmãos, tudo ali, aleluia, não é qualquer homem, não é qualquer empresa. Ali só pode levar ao segundo céu, aleluia, algo, o cientista, a NASA, eles podem fazer essa pessoa, levar a pessoa capacitada, mas ao terceiro céu, a qual o homem não chegou, a qual a ciência não descobriu, a qual a NASA não entrou lá e não vai entrar, porque lá não é a NASA que pode levar, lá não é a empresa aérea que pode levar, lá é somente Jesus que pode levar, lá é só o Senhor que pode levar a pessoa, lá é só o Senhor que pode colocar o homem, e não é o homem na carne, mas é o homem espiritual. Só o Senhor pode arrancar o espírito do homem e fazer o homem entrar ao céu do céu, aonde a mente humana, a tecnologia humana não conhece. Aleluia. O Espírito, ele conheceu o reino do Espírito de Deus, que aonde o Espírito de Deus fluía, aonde as maravilhas de Deus eram criadas, aonde estava ali os anjos cantando, a criação, aonde ele chegou ali, tudo quanto é tipo de seres, aleluia, espirituais, adorando, louvando o Criador. Aleluia. Irmãos, tem um reino do Espírito do homem, aonde o Espírito do homem habita. E é onde, irmão, que habita? Habita nesse planeta Terra, habita nesse planeta qual nós estamos vivendo, aonde nós estamos de pé, aonde nós estamos respirando ar. O Espírito do homem
habita dentro desse corpo carnal, aleluia, graças a Deus, que nós chamamos de carne. Isso é um reino espiritual. O nosso corpo é um corpo que é uma dimensão para o espírito do homem, e o corpo do homem se torna templo do Espírito, aonde ele habita, aonde ele faz a morada, aonde ele fica, aonde ele penetra, aonde ele revela. O nosso corpo é templo do Espírito. Irmãos, o nosso corpo também está numa dimensão. Qual é o corpo? O nosso corpo está num reino de uma dimensão. E qual é a dimensão? A dimensão da terra. Nós somos formados no pó da terra. O nosso corpo é do pó da terra. Nós nascemos no pó e nós tornamos ao pó. Tu pode ver na Bíblia Sagrada, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que Salomão falou que tudo o que pertence à terra vai à terra, e tudo o que pertence a Deus vai a Deus. Se o nosso corpo tombar, o nosso espírito vai subir, que pertence a Deus. E o nosso corpo vai aonde? Ao pó da terra. É daqui. O nosso corpo depende da terra. Nós respiremos porque o nosso corpo precisa do ar de vida dessa terra. Nós alimentamos na terra. Irmãos amados, entenda algo sobrenatural, entenda algo espiritual aqui nessa noite. Um peixe fora d'água não sobrevive, precisa sobreviver na água. Se deixar eles algumas horas fora d'água, ele morre. Aleluia, graças a Deus. O nosso corpo carnal, aleluia, fora dessa terra, o nosso corpo não resiste. Ele padece, ele necessita, ele precisa de ar. E nós, e o nosso espírito, sem a presença de Deus, ele morre. O nosso espírito, sem a presença do Deus poderoso, ele morre. O nosso corpo tem que ser o templo do Espírito, tem que estar o nosso corpo santificado, para que o Espírito Santo ele possa sobreviver. E o homem sem a presença de Deus, ele é uma pessoa morta. Levanta a mão, bate palma, dá glória. Oh, aleluia. Oh, glória. O reino do Espírito do diabo, onde flui, é onde o diabo tem acesso, é onde o diabo tem poder. E tu pode me dizer onde? O reino do Espírito do diabo é onde o diabo ele consegue penetrar as suas armadilhas, a sua cilada, onde ele consegue entrar, onde ele consegue sair, porque é lugares vazios. Aleluia. Irmãos, o diabo, o seu reino é nos lugares celestiais. Muito acha que o lugar celestiais é na igreja. Muito acha que o lugar celestiais é estar dentro da casa de Deus. Não, os lugares celestiais aonde o diabo e os seus adeptos, os seus espíritos fluem, é nessa dimensão. Aleluia. É em lugares voando de um lado, voando do outro. Isso é um lugar celestiais. E ele consegue botar os seus adeptos, os seus espíritos fluir. Aleluia. A dimensão do espírito do diabo fluir, sabe aonde? É quando a pessoa deixa de buscar a Deus verdadeiramente. É quando a pessoa deixa de conhecer a Deus verdadeiramente. É quando a pessoa deixa de estar no átrio de Deus. Isso é um templo vazio, que é onde o diabo consegue penetrar os seus espíritos para tentar nos enganar, para nós passar a crer no Deus desse século,
que é o Deus desse século, a qual cegou o entendimento, aleluia, o Deus desse século, aleluia, cegou o entendimento dos homens. E qual é o Deus desse século? Satanás, com os seus espíritos, enganando o homem, aleluia. Muitos homens estão caindo, muita gente estão se deixando ser enganado pelo espírito do diabo. Tu pode ver que o diabo está presente, o diabo sempre está agindo em todo o mundo, o diabo está fluindo, vamos dizer, nesse mundo global, porque a humanidade está se deixando se levar. Tu pode ver que o diabo sempre está presente, o diabo sempre está enganando aonde não tem a presença do Espírito Santo, aonde o homem passa a se enganar a si mesmo, aonde o homem passa de deixar de adorar a Deus verdadeiramente, para adorar um Deus enganoso, para adorar um Deus falso, para adorar um Deus mentiroso. O diabo está enganando, irmãos, a raça humana, a população, e muitos não estão conhecendo isto, muitos não estão entendendo isto. Eu quero dar um exemplo, aleluia. Todo ano, todo final de ano, aleluia, nós podemos ver que muitos vão, irmãos, adorar a outros deuses, muitos vão adorar, aleluia, a outros deuses. Por que hoje ninguém mais prega sobre idolatria? Por que hoje ninguém mais prega sobre adoração de imagens? Sabe por que não prego mais? Porque o diabo ameaça, aleluia, porque o diabo, ele ameaça para não pregar, mas aquele que está no Espírito, ele não tem medo, ele prega, ele fala a verdade. Irmãos amados, o diabo está enganando, está cegando a visão, está tirando a visão de nós conhecer um Deus verdadeiro, para nós conhecer um Deus mentiroso, um Deus enganoso. Muitos ainda vêm dizer que o Brasil é do Senhor. Não é do Senhor, porque o nosso país tem a liberdade do Evangelho, mas o nosso país é muito idolátro. Tu pode ver que dia 12 de outubro ele adora a Nossa Senhora, e quem protege, irmão, quem guarda não é a Nossa Senhora. O diabo está enganando nessa parte, muitos estão deixando de adorar a Deus para adorar isso. Eu quero te dizer que quem guarda, quem protege é o Senhor. O Brasil, o nosso país, a nossa nação, só pode dizer que o Senhor é o Deus da nação quando se converter verdadeiramente, quando deixar idolatria de lado. Aleluia. Isso é o mundo espiritual de hoje que nós vivemos. Isso é o mundo em que a humanidade está vivendo. No mundo espiritual, o diabo tem acesso, o diabo tem poder, o diabo engana, o diabo mata. Mas, irmão, mas milagre acontece, está acontecendo até na igreja católica. Eu quero te dizer algo. O diabo faz o milagre, o diabo cura, o diabo levanta, e o diabo também tira o milagre. O diabo faz e desfaz também. Ele tem poder. No mundo atual de hoje, o mundo físico de hoje quer tentar muitas das vezes enganar, quer muitas das vezes assustar. O diabo no mundo físico não é que nem o diabo de hoje, que todo mundo veja em figurinhas, em fotos. Não é pelos ensinamentos que eles estão ensinando que o diabo é isso, que o diabo é aquilo, um bicho de 7 cabeças, um monstro. O diabo no mundo físico, ele não é senão um anjo. Está na palavra. Paulo falou que o próprio Satanás se transfigura de anjo de luz. No mundo espiritual, o diabo é o anjo, mas a luz que ele tinha dado por Deus, ele não tem. Hoje ele é treva, e ele tem poder, ele tem acesso.
Ele pode entrar no mundo físico e nos enganar. Ele pode entrar no mundo físico e se transfigurar de um anjo de luz. Aleluia. O diabo pode enganar, se transfigurar de um anjo de luz, para poder destruir, para poder enganar, para poder matar, para poder impedir do agir de Deus e da obra de Deus acontecer na nossa vida. Aleluia. Mas nós que temos a luz, o Espírito, nós temos discernimento, nós conhecemos. Aleluia, mas muitos não têm conhecimento. O diabo no mundo físico, muitas das vezes ele vem até cultuando a Deus juntamente, para nos enganar. O diabo no mundo físico, muitas das vezes, ele está enganando, e muitas das vezes, muitos estão dando glória, exaltando. Aleluia. E nós não temos a visão. Para nós viver no mundo espiritual, nós temos que enxergar, nós temos que ver, nós temos que discernir, nós temos que ter conhecimento. Aleluia. O diabo tem poder para entrar no corpo da pessoa, o diabo tem poder para dar fama, o diabo tem poder para fazer a pessoa crescer de uma hora para outra. O diabo tem poder, irmãos amados, aleluia, glória a Deus, para entrar no meio do povo cristão, para poder enganar. Aleluia. O diabo tem poder para fazer a pessoa entregar o espírito nas mãos de Satanás. Como pessoas que se entregam o seu corpo para o diabo, para poder crescer, para poder ter a fama, entrega o seu espírito. Entregando o seu espírito, sai homens poderosos, homens que diz que tem todo o poder nessa terra, homem que tem todo o poder, homem que se acha que são valentes, homens que se acham que diante dele nada permanece. Mas eu digo que o meu Deus é muito mais poderoso. O nosso Deus é um Deus poderoso que nunca perdeu uma guerra. O nosso Deus é poderoso que não perdeu, aleluia, a tentação naquele deserto. Nosso Deus não perdeu a guerra para Satanás. O único que tem o poder nas mãos é o Senhor, que Ele falou que Ele tem o poder de ter nas mãos a chave do inferno e a chave da morte. Toda a autoridade está na mão de Deus. Esses homens que vendem seu espírito para Satanás acham que tem poder. O que sai, irmão? Sai um pai de santo, sai um macumbeiro, sai um feiticeiro achando que tem poder de fazer e desfazer, que tem acesso, tem nada. Sabe os que são poderosos? Aleluia. O diabo engana, o diabo dá fama, o diabo tira. Depois do diabo tirar a fama do homem, o diabo faz do homem um lixo. Depois que o diabo exalta, que o diabo bota lá em cima, poderoso, inchando seu peito, depois o diabo tira, porque a preocupação do diabo, sabe qual é? É tocar na alma, é levar a alma para o inferno. E o diabo sabe o ponto fraco do homem para poder se render a Satanás, colocando o que o homem mais gosta, o que? A fama de ser grande, de crescer, de ser exaltado em meio à sociedade, em meio à mídia. É isso que o diabo bota, e pessoas se vendem para Satanás, se rendem para o diabo dessa forma, só para ser famoso. Depois que o diabo vê que já está no alto do pódio, lá em cima, o diabo derruba, dá um faz cair, o diabo tira tudo, e a pessoa fica sem nada, fica sem Deus, fica na miséria, fica na cachaça, fica nas drogas, fica correndo de um lado para o outro, fica mendigando o pão. Aleluia. O que o diabo faz, mas também o Espírito de Deus tem poder. Nós podemos entregar o nosso espírito
ao Espírito de Deus. Né? Nós podemos entregar o nosso espírito ao Espírito Santo de Deus. Porque nós entregando o nosso espírito ao Espírito Santo de Deus, sai homens poderosos, homem valente, sai homem de coragem, sai homens com autoridade na mão, de vencer todos os demônios, de repreender toda a legião. Quando nós entregamos nosso espírito ao Espírito Santo de Deus, sai homens poderosos, homens cheios do Espírito, sai homens batizados pelo Espírito Santo, sai homens cheios da graça de Deus. Quando nós entreguemos o nosso espírito ao Espírito Santo verdadeiramente, sai evangelista, sai pastores, sai missionário, pronto para entrar na peleja, para ser, aleluia, adorado e glorificado por Deus. Levanta a mão, bate palma, dá glória a Deus. Oh, aleluia. Grande mar está à sua frente, problemas e tantas aflições estão ao seu redor. Você pensa que não há uma saída. Olhe para o Senhor, dele vem o seu socorro. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre um caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Aleluia! Glorifica o Senhor. Ele é muito grande. Nós te louvamos, Senhor. Não se desanime. Hoje Deus fala com você. O que Ele fala, igreja? Sou um Deus tremendo e poderoso. Vim aqui lhe socorrer. Ó filho querido, derramarei sobre você da minha graça e do poder do meu Espírito, e você vai vencer, vencer. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Glorifica o nome deste Deus.
milagres.